A fazenda perto da nossa casa tinha várias lanternas de abóbora no Halloween. Era muito legal de se ver, um campo inteiro cheio de abóboras cuidadosamente esculpidas com seus rostos grotescos e o brilho das velas por dentro. Haviam doces espalhados em pequenas sacolinhas, e as crianças de todas as idades visitavam a fazenda antes ou depois do Halloween para pegar algumas guloseimas a mais. Nós nos mudamos para o outro lado da rua, do campo, há alguns anos atrás. A princípio, amamos a ideia das lanternas de abóboras. Parecia bem assombroso e realmente falava com o espírito de Halloween que eu e minha esposa temos. Mas, quando o Halloween passava, o fazendeiro não retirava as abóboras do campo. Simplesmente, ele deixava lá, para apodrecer. Eu achei que fosse para fertilizar o solo para o que planejava plantar na primavera já estivesse bom o suficiente. Bom, fazia sentido não desperdiçar todo aquele material orgânico. O problema é que eles atraíam animais e insetos. Com o novembro estranhamente quente que tivemos ano passado, o cheiro apodrecido trazia bichos de longe, e quando terminavam de comer, começavam a vagar pela vizinhança. Sendo uma cidade pequena, havia pouco que podíamos fazer para parar o fazendeiro, que se chamava Ruben, pois ele tinha o direito de fazer o que ele bem entendesse com a sua propriedade. Nós todos tínhamos que lidar com veados, gambás, coiotes, raposas, moscas, abelhas e até mesmo morcegos, comendo e cagando por todos os cantos da cidade até que não sobrassem mais abóboras. Ano passado, eu me aproximei de Ruben, enquanto ele organizava as lanternas de abóboras. Era um cara bastante simpático. Sobre isso, não havia dúvidas. Expliquei o problema e ele me ouviu assentindo com a cabeça. Me falou que algumas outras pessoas já haviam lhe falado aquilo, mas que durante o verão ele havia arrumado as cercas, então isso não seria mais um problema. Além do mais, ele me disse com um sorriso: o ano passado só foi um teste. Neste, o Halloween será todo perfeito. Bom, alguns dias se passaram até que chegou o Halloween. No dia do Halloween, o campo cheio de lanternas de abóboras parecia ainda melhor do que do ano passado. Mesmo que o arranjo fosse o mesmo, Ruben havia contratado alguns artistas para criar designs monstruosos para abóboras. E cara, ficaram incríveis. Eu até dei uma caminhada pela frente antes das velas serem acesas, para poder absorver tudo. Eu me senti como uma criança de novo. Enquanto a noite chegava ao fim e já tínhamos dado a maioria de nossos doces para todas as crianças da vizinhança, estávamos prontos para desligar as luzes e trancar a porta, quando vimos sirenes se aproximando. Eu olhei para a rua e vi uma procissão de carro de polícia, bombeiros e ambulância vindo em nossa direção. Rapidamente eu fui para a varanda e observei-os passar pela nossa casa e entrarem na esquerda para a fazenda de Ruben. Sentei nos degraus com a minha esposa enquanto observava as luzes passarem para o campo parcialmente iluminado. Meu Deus, eu sussurrei. Com as luzes, eu pude ver os corpos no chão, junto das lanternas de abóbora, corpos pequenos e fantasiados. Crianças. Puta merda. Paramédicos e policiais saíram do carro e foram para o campo e começaram as tentativas de ressuscitação nos corpos imóveis. Um por um, eles foram desistindo. Os pais estavam chegando em bandos e o som de lamúria preenchia o ar. Minha mulher e eu ficamos agarrados um ao outro enquanto os corpinhos, um atrás do outro, iam sendo colocados na ambulância. Que cena horrível. Na manhã seguinte, estava por todos os jornais: 32 crianças mortas em provável envenenamento. Ruben acabou sendo levado e interrogado e acabou sendo preso, pois ele se recusava a falar com os investigadores e não pôde recorrer à fiança. Funerais foram feitos e abóboras começaram a apodrecer. Era mais um novembro estranhamente quente, e como esperado, insetos começaram a descobrir o campo. Nuvens de moscas passavam por lá e para cá, cobrindo o campo de cinza enquanto colocava seus ovos nas abóboras amolecidas. Alguns dias depois, os testes toxicológicos dos corpos das crianças voltaram. Bem, o que havia envenenados ainda era desconhecido. Exibiam todos os sinais clássicos de envenenamento: paralisia, hemorragia e etc. Mas nenhuma toxina foi encontrada em seus corpos. Que estranho. Amostras de tecidos foram coletadas para testes futuros, mas os cadáveres foram liberados para os familiares. 2 semanas depois, o ar estava repleto de moscas e abelhas. A neve ainda não havia caído, e aquelas coisas rastejavam e voavam por entre os rostos das lanternas. Lá de casa, eu podia ver os terríveis rostos deformados, rostos que já não me traziam boas lembranças do feriado. Eram rostos que zombavam dos mortos. O outono incrivelmente quente continuava, 20 graus acima do normal,
Segundo o Homem do Tempo, flores estavam florescendo e cerejeiras floresceram um total de 5 meses antes do tempo. As abóboras ainda estavam lá, porém, todas deformadas, por tecerem sucumbidos ao apodrecimento e pelos vermes vorazes. Enquanto novembro quente ia se transformando em dezembro, o mais sortudo de nós começaram a esquecer a tragédia que pousou por nossa cidade, mas ainda recebiam lembretes. Especialmente no dia 2 de dezembro, quando Robin decidiu quebrar o voto de silêncio e falou: "Meu primo Ron trabalha no departamento de polícia como mecânico. Ele não tem acesso às informações criminais ou oficiais, mas ele conversa bastante com os policiais, e os policiais gostam bastante de conversar. Ron veio falar comigo no dia 2, antes de qualquer notícia sobre os dizeres de Robin. Era claro que ele não se sentia confortável. Lillian e eu nos sentamos enquanto Ron relatava tudo que seus amigos distraíram do investigador. Robin, que eu conhecia, não era nada parecido com aquele que meu primo descrevia. Ele estava coberto de cortes, cicatrizes e de símbolos e palavras indecifráveis. Cada centímetro do seu corpo era esculpido ou mutilado de uma forma ou outra, algo que ele fez utilizando as unhas no tempo em que ficou na cadeia. Os detetives perceberam que o Robin estava pronto para falar quando começou a gritar o nome de todas as crianças mortas. Logo após a meia-noite do dia 2, ele começou a gritar cada primeiro nome, nome do meio e sobrenome de cada criança, até que sua voz era uma rouquidão total. Detetives ficaram do outro lado da grade de sua cela e transcreveram suas palavras. Não entenderam a maior parte, mas era melhor do que nada. O mais importante era uma data e horário que ele falou: 5 de dezembro, às 11 horas da noite. Ninguém conseguia entender o que ele queria dizer com isso, então houveram muitas especulações. Tudo que a polícia podia fazer era estacionar uma viatura durante a noite do lado de fora da fazenda, no caso dele ter algo planejado. No dia 5, Lillian, Ron e eu ficamos sentados na varanda observando o campo negro à nossa frente. Às 11 horas da noite chegou. Nada aconteceu. Esperamos alguns minutos. Observei o policial do lado de fora da viatura fumando um cigarro. Quando já estávamos quase prontos para entrar dentro de casa e desistir, eu vi algo se mexendo no campo. Uma pequena chama. "Ei, olhem!" Eu falei para os outros, apontando. Eles viram também, mas movimentos começaram. Eu gritei para o policial e continuei apontando para o campo. O oficial apagou seu cigarro e deu a volta no celeiro para olhar melhor. Foi até o lado do campo e então usou seu rádio para chamar reforços. Enquanto observávamos o brilho fora se intensificando, como se novas velas estivessem sendo acesas e começaram a queimar decentemente, como quando parece que vai apagar, mas intensificam seu fogo. Depois de alguns minutos, mais policiais chegaram. Eu me levantei e atravessei a rua. Eu precisava ver o que estava acontecendo. "Ei, não vá", Lillian falou, me segurando pela mão, mas eu puxei e continuei em direção da cerca. Eu vi Ron andando atrás de mim. A polícia chegou e iluminou o campo com as suas lanternas de busca. Podíamos ver as abóboras podres, todas com apenas uma vela enfiada nelas. Estavam tremendo, uma por uma. As velas foram caindo e atingindo a palha seca no chão. A palha pegou fogo. A polícia rapidamente pediu reforços para os bombeiros, mas não havia chances de que chegariam a tempo. O fogo começou a se espalhar vorazmente. Tomadas pelo fogo, as abóboras começaram a se abrir. Só depois delas serem dissolvidas pelo fogo, conseguimos ver o que havia dentro. "Meu Deus", Ron meio que falou. Ele meio que rezou. No lugar de cada abóbora podre, havia uma coisa pequena, de forma humanoide, sentado de cabeça baixa e com os joelhos próximos ao corpo. O calor se intensificava, crescendo cada vez mais, mas eu pude ver tudo. Uma por uma, as coisas se levantaram com suas pernas firmes e ficaram eretos. Eles estavam crescendo e logo atingiram mais ou menos a altura das crianças que haviam falecido. Suas peles começaram a chamuscar e andaram para fora das chamas em direção dos vários policiais. Sem saber o que fazer, mas totalmente apavorados, alguns começaram a atirar. As balas não o pararam. Uma a uma, elas passavam pelas crianças geradas pelo fogo, saindo por suas costas, pernas e cabeças, em um frenesi de cor e sangue, mas continuavam a andar pela frente. Logo os policiais que tinham disparado as balas caíram no chão. Por um segundo, eles não se mexeram, mas depois, eles começaram a apodrecer, assim como as abóboras. Os outros policiais recuaram. Eu já não estava muito próximo, então rapidamente eu corri para minha casa e assisti tudo lá da minha porta, junto da minha esposa e meu primo. E eu confesso que estávamos muito horrorizados. Uma procissão de crianças andou pela rua, seguidas pelas viaturas. Bombeiros trabalhavam para apagar as chamas, e depois de um tempo, eles conseguiram.
Ron ligou seu rádio da polícia e nos sentamos na sala de estar ouvindo os horrores enquanto as notícias de novas mortes de policiais e outros oficiais eram dadas. As crianças chegaram na prisão. Não faz sentido o que elas estão fazendo. As crianças querem queimar as grades da cela de Ruben. Elas estão conseguindo. Câmbio, precisamos de reforços. As crianças estão carregando o Ruben. Parece que elas estão levando ele de volta para o lugar de onde vieram. Ah, merda! Eu disse. Eu abri a porta da frente. Elas estavam andando pela rua. Uma passeada de crianças pretas e fumaçadas carregando um homem que queimava. Ruben. E ele gritava. Está quase pronto. Está quase tudo no fim. Ele gritava entre risadas histéricas enquanto queimava. As crianças levaram-o para o campo e o colocaram bem no centro. Depois, se colocaram no mesmo lugar onde antes estavam as abóboras, de onde nasceram. Alguns já tinham apagado, mas outros ainda estavam brilhando em um fogo seco vermelho. Antes de queimar até a morte, Ruben gritou a sua última coisa. Por favor, aceite essa oferenda. É o suficiente? É isso que você precisa? Me veja por inteiro. Me veja por inteiro. Ele não proferiu mais nenhum som depois da última palavra. Nada além do som crepitante das chamas se extinguindo. Os dias seguintes foram um turbilhão de investigações, visitas da mídia e especulações. Ninguém sabia o que havia acontecido. Ninguém sabia o que Ruben havia feito. E por um tempo, foi um mistério como as crianças haviam sido envenenadas. Um mistério, claro, até que Jasmine McCrae, a mãe de uma criança que felizmente estava doente demais para sair no dia do Halloween, encontrou uma pequena carta dentro do baú de brinquedo do seu filho. A carta dizia: para uma noite especial e divertida de Halloween, desenhe esse símbolozinho em um pedaço de papel e engula. Depois, venha até o campo de abóboras da fazenda do Ruben para buscar doces. Você nunca mais vai querer ir embora. O símbolo era uma estrela invertida, um pentagrama. O filho de Jasmine contou que Ruben tinha dado aquela carta para as crianças durante um recreio, em um dia que havia ido à escola para dar uma palestra sobre como é ser um fazendeiro. Ele falou pessoalmente com cada criança e os fez prometer que jogariam fora depois de ler e que não contariam para os seus pais. Jasmine entregou a carta para a polícia e depois contou para a mídia. Enquanto os moradores mais supersticiosos aceitavam aquilo como uma resposta sobre o que aconteceu, os céticos como eu não acreditavam. Mesmo depois que presenciei, eu não podia acreditar que, verdadeiramente, algo sobrenatural aconteceu. Mas então, foram reveladas as fotografias. Fotografias aéreas feitas pelo helicóptero de uma emissora, feitas um dia depois do holocausto no campo. Claramente, marcado pelo carvão e cinzas do fogo, havia um pentagrama, a forma exata em que as abóboras tinham sido colocadas. Elas formavam um pentagrama, e ninguém conseguia perceber isso vindo do chão, só de cima. Mas havia uma coisa peculiar. No centro do pentagrama, onde Ruben havia gritado as suas últimas palavras finais, uma frase foi queimada no solo. Ela é a resposta para as rezas que o fazendeiro fez antes de sua morte. A frase dizia: não foi o suficiente, e nunca será o suficiente.